Apresentamos o ESD Online do GRESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar aqui com vocês mais uma vez participando do ESD, o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje trazendo a aula 9, que é a última aula referente ao tópico da existência e sobrevivência do espírito. Eu vou projetar aqui para a gente começar a conversar sobre esse material de hoje, tá bom? Deixa eu projetar aqui a apresentação, botar aqui no cantinho para não atrapalhar. Então, nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicabilidade e a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, tá bom? Então, essa comunicabilidade e influência dos espíritos, a gente começa a falar um pouquinho dela, trazendo uma história muito conhecida da doutrina espírita, que é a história das irmãs Fox. As irmãs Fox tiveram um papel muito relevante dentro desse crescimento, dentro dessas descobertas que vieram sendo trazidas pela doutrina espírita, porque foi com elas a primeira grande manifestação da comunicação dos espíritos com a gente aqui encarnado. Quando eu falo grande manifestação, tá, pessoal, é que ao longo da história houveram outras comunicações, mas essa história das irmãs Fox foram muito representativas pela proporção que tomou e por tudo que gerou de movimento dentro da doutrina, como a gente vai estar vendo hoje ao longo da aula, tá bom? Então vamos começar contando um pouquinho a história dessas irmãs. As irmãs Fox, como traz na figura, elas eram três irmãs, né, que tiveram mais envolvimento com esse fenômeno, que foram as irmãs Kate, Leia e Meg Fox. Elas se mudaram ainda bem jovens para Hydesville, em Nova York, junto com seus pais John e Margaret Fox. E quando elas se mudaram para essa localidade, elas começaram, na casa que elas foram morar, a ouvir alguns barulhos, alguns ruídos. E esses barulhos e ruídos, como vai trazer aqui no desenho, eles não tinham uma origem conhecida e eles começaram a ser ouvidos pela casa e iam ficando cada vez mais frequentes, assustando, né? Naturalmente assustando aquela família que passou ali a tentar ficar junta, dormir junta, enfim, porque estavam bastante, enfim, surpresos, um pouco confusos com o que estava acontecendo e, por que não dizer, também assustados, né? Era tudo muito novo. Até que teve uma noite lá, naquela época, isso tudo foi no século XIX, tá, pessoal? Que na noite do dia 31 de março de 1848, Kate, que era bem novinha, né, na verdade, ela era ainda criança, ainda tinha 11 anos, ela começa a tentar se comunicar com aquele som, né, que ainda não se sabia que era um espírito, né, ainda estava sendo descoberto. Então ela começa a bater palma, a tentar se comunicar com aquela pessoa, com aquela pessoa aí, aquela fonte daquele som, né? Aquele espírito que ainda não se sabia que era um espírito, mas aquela origem daquele som. E aí ela começa a tentar se comunicar. E aí a mãe também, entrando naquele cenário, ela também resolve seguir a dica, entre aspas, da sua filha e tenta se comunicar, né? Tenta se comunicar com quem está produzindo aquele som. Então ela, apavorada, ela começa a tentar fazer perguntas, que seriam uma espécie de desafio ali para quem estava emitindo aqueles sons. E ela pergunta, olha, quais são as idades, tá? Quais são as idades dos filhos dela? Ela tinha as três filhas, mas tinha outros filhos também. Na verdade, Margaret tinha tido sete filhos, sendo que um morreu ainda bem novinho. Então, assim, eram seis filhos vivos e um que tinha falecido. Então, ela pergunta, né, a idade. E ela tem a resposta, que foi uma sequência de respostas corretas.
Então, esse som, essa origem do som consegue responder a uma pergunta, entre aspas, inteligente, porque ele teria que saber o que estava sendo perguntado e dar uma resposta, a resposta essa que ainda era passível de ser avaliada como correta ou incorreta. Então, começa-se a estabelecer um tipo de comunicação e começa-se a entender que a origem daquele som era emitido de fato por alguma inteligência, algum espírito que conseguia se comunicar tentando transmitir uma mensagem. Isso daí vai acontecendo ao longo de bastante tempo, né? Então, assim, desde o início do som até essa comunicação, houveram muitas dúvidas, muitas confusões, mas aqui um começa a tomar uma proporção. E dentro dessa proporção, a família Fox começa a chamar os vizinhos, porque não é possível que só a gente escute isso, e começa a trazer vizinhos para tentar testemunhar o fenômeno que estava acontecendo ali, né? E quando eles começam a tentar chamar esses vizinhos, tem muita gente que não acredita no que está acontecendo, né? Então, acham que é coisa do demônio, que aquilo ali não era normal, e aí aquilo toma uma proporção que todo mundo está falando sobre aquilo, né? Enquanto isso, as irmãs Fox, em especial aqui Kate e Margaret, eles começam a tentar estabelecer uma comunicação, então, primeiro através de batidas, né? Então, se você quiser falar uma determinada letra, bate, vamos seguir aqui a letra do alfabeto, né? Então, uma batida A, duas batidas B. Tentam fazer algum tipo de comunicação com esse espírito para entender o que ele quer dizer. Então, aqui fala, né? Nessa comunicação, elas conseguem informações que era um espírito chamado Charles Rosman, que era um vendedor ambulante, que era um mascate. E esse vendedor tinha sido assassinado na casa que elas foram morar 5 anos antes, em 1843. Então, esse espírito transmite uma mensagem de quem havia sido assassinado naquela casa. E aí, assim, diante dessa informação, elas chamam pessoas, peritos, conhecedores do assunto para avaliar, né? E, de fato, é encontrado fragmentos ósseos dentro daquela casa. E o médico da família, né, o médico que acompanhava aquela família, fala que, de fato, era um fragmento ósseo que podia, sim, ser a comprovação de algum assassinato que teria ocorrido ali. E aí o pai, John, né, assustado com tudo aquilo, todo mundo comentando, ele decide mandar as filhas para viver em Rochester, que era uma localidade próxima de Hydesville, mas ele não, ele queria que elas saíssem daquele burburinho, porque estava tudo muito pesado. As pessoas, vendo aquilo acontecer, começavam a tentar teorizar das mais diferentes formas, né? Algumas falam, como assim que você vai acreditar que um espírito conversa com as meninas? Por outro lado, tinha gente que fala, nossa, que incrível, eu gostaria de ver isso. Aí outros achavam que era truques, que ia contra tudo que era dos princípios cristãos, né? E falavam sobre a coragem de ir lá avaliar, né? Lembrando que a própria família Fox queria que os vizinhos fossem, queria que as pessoas fossem, para entenderem que aquilo ali não era uma invenção, não era uma coisa que elas estavam criando. Começa aquele burburinho todo, e mesmo essas irmãs tendo ido para Rochester, que foi a intenção do pai em mandar elas para lá para as protegerem, mesmo diante disso, o fenômeno já tinha caído assim na boca do povo, como a gente diz atualmente. E aqueles fenômenos com a representatividade que trazia uma primeira grande manifestação de comunicação com o mundo espiritual, eles tomam uma proporção absurda, trazendo muito interesse das pessoas para conseguirem entender e terem demonstrações públicas do que estavam ocorrendo. E aí começa-se um fenômeno muito conhecido da época, que era o fenômeno das mesas girantes. Esse fenômeno das mesas girantes era tal como a própria palavra diz, eram mesas através das quais comunicações com esses espíritos eram feitas, e uma série de pessoas que estavam participando daquela demonstração sentavam ao redor da mesa e tentavam se comunicar com esses espíritos. Quando esse fenômeno ganhou corpo, né, e esse fenômeno das mesas girantes começou a ser cada vez mais frequente, chamou a atenção de uma figura que viria a ser muito importante dentro da doutrina espírita, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido por nós como Allan Kardec.
E por que então Allan Kardec, Hippolyte? Como assim, né? Como é que um nome se fala com o outro? Ele, na verdade, era um professor, ele era um escritor, uma pessoa muito conhecida dentro do meio acadêmico, dentro da ciência, por suas colaborações, pelo seu raciocínio, pelo seu trabalho. E Hippolyte, ele era considerado até meio cético, ele era um cara totalmente voltado para a ciência. Só que dentro daquele contexto, né, das mesas girantes, Hippolyte ele começou a ser convidado por pessoas que ele, inclusive, acreditava, tinha relações próximas, que eram pessoas que ele confiava amplamente no caráter, na capacidade de julgamento, e ele começa a ser convidado a participar dessas mesas girantes. E nisso, Hippolyte, ele vai gradualmente passando, eu até trago três trechinhos aqui para a gente tentar fazer uma linha do tempo, que ele começava literalmente assim, são trechos dele mesmo, tá? De obras, de materiais que foram escritos sobre esse processo, em que ele falava, né? Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Como eu acabei de falar para vocês, ele era um cara conhecido na ciência, um cara extremamente metódico, organizado, que queria os fatos, e aquilo ali não fazia sentido na cabeça dele. Porém, lembra que eu falei, né? Eram pessoas que tinham um significado, que confiavam no caráter, na capacidade de julgamento e que o convidavam para participar dessas mesas. E aí ele fala, né, que as ideias dele estavam longe de se haver modificado conforme ele ia participando dessas mesas, mas que ao participar ele identificava que se havia um fato e que se havia um fato, esse fato deveria ter uma causa. E aí ele falava, né, que em meio a aparentes futilidades e divertimento, porque também tinha isso, tá, pessoal? As pessoas, no meio do fenômeno, faziam encontros, demonstrações públicas que nem sempre eram coisas a serem 100% acreditadas, como a gente vai ver aí ao longo da aula. Mas e voltando aqui, então, aparente futilidade e divertimento também tinham coisas sérias, também tinham coisas que faziam ele ter vontade de se aprofundar para entender melhor. Até que ele, dentro desses estudos, ele resolve aplicar a ciência. Ele não era conhecido pela ciência, por ser metódico, por ser questionador, então ele faz o que ele fez ao longo da vida inteira dele enquanto um cara conhecido como cientista, escritor, um cara conhecido pela sua capacidade de raciocínio, ele aplica o método da experimentação. Ele não aplica nem teoria pré-concebida, nem da fé cega que acredita 100% no que é dito naquela mesa, nem também do preconceito que acha que tudo é frívolo e mentiroso. Então ele vai, eu não vou formular teoria preconcebida, eu vou observar atentamente, eu vou comparar, eu vou deduzir, e aí sim eu vou tentar, através desse encadeamento lógico dos fatos, chegar à minha própria conclusão. Então o que que Allan Kardec e Hippolyte ele fez? Ele procurou ir em diferentes fóruns com diferentes pessoas e aplicar perguntas similares, para ele ver o quanto essas respostas também se assemelhavam. E ele organizou isso tudo, ele formou um método para ir através da sequência de fatos, conseguir estabelecer o que que dali era realmente algo a ser acreditado, algo a ser estudado, algo a ser aprofundado. E aí, gente, eu estou falando às vezes Hippolyte, às vezes eu estou falando Allan Kardec. Como é que foi? Depois que ele chegou a essa conclusão de saber que tinha uma seriedade ali, em uma comunicação no ano de 1855, ele recebe a comunicação de um espírito que fala sobre uma existência anterior dele, em que ele havia se chamado Allan Kardec. E ele decide começar a trabalhar para tentar codificar todas essas informações que ele ia obtendo através desse pseudônimo, porque ele não queria que uma coisa fosse misturada, ele não queria levar o crédito de um trabalho que ele já entendia ser algo muito maior. Então ele dissocia o nome de batismo dele, que era o Hippolyte,
para o nome Allan Kardec, que é o nome que ele ficou conhecido por ser o grande codificador da doutrina espírita. E quando a gente fala na grande codificação da doutrina espírita, a gente tem as obras básicas da doutrina, que se a gente for passar nessa linha do tempo, foram 5 grandes obras que compõem esse Pentateuco, que foram escritas em 11 anos. Se a gente for ver lá no início, quando eu comecei a falar lá das Irmãs Fox, em torno de 1848, até aquilo ganhar uma proporção, ter o fenômeno das mesas girantes, Allan Kardec começar a frequentar, ele começar a acreditar naquilo que ele estava vendo e receber essa comunicação do espírito, até onde ele definiu que passaria a se chamar com o pseudônimo Allan Kardec nesse seu trabalho voltado à doutrina. Passaram-se muito pouco tempo, foi 1848 para 1855, foram 7 anos. E Allan Kardec, ele fez o Pentateuco em 11 anos de trabalho, um trabalho ativo, um trabalho sério, um trabalho cuidadoso, mas um trabalho que foi num espaço de tempo até muito curto, até porque, enfim, pouco depois desse último livro, ele veio a desencarnar. Então, Allan Kardec ele escreveu para a gente um livro dos espíritos em 1857, dos médios em 1861, Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, Céu e Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. E aí, falando um pouquinho dessas obras, em especial o Livro dos Espíritos, como é que ele se assemelha à segunda parte dessa nossa aula de hoje, né? Da influência dos espíritos, porque a gente já viu que os espíritos se comunicavam. E como eu pontuei lá no início da aula, essa comunicação, ela existiu antes das Irmãs Fox, mas a comunicação que foi dessa época foi uma comunicação muito importante para que a sociedade como um todo começasse a entender que existia mais coisas do que só aquelas pessoas encarnadas que a gente poderia ver e ouvir naturalmente. Foi importante para chamar a atenção das pessoas certas, inclusive o próprio Allan Kardec, para trazer aí as informações que a doutrina espírita viria trazer. Então, assim, a gente dentro disso, em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, uma das perguntas que foi trazida nessa obra é a questão 459 do livro, que fala sobre: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E é a resposta que está nesse livro, fala para a gente que é muito mais do que imaginais. Os espíritos influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Forte essa resposta, né, pessoal? Então, além de se comunicar, os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos. Mas como assim, né? Para a gente entender um pouco mais dessa resposta, a gente vai trazer o comentário do espírito Miramês na obra Filosofia Espírita, que fala assim: os espíritos, eles têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados. E se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Então, trazendo uma figurinha aqui, apesar de supostamente estarmos separados em planos diferentes, né, o plano encarnado e o plano espiritual, nós de fato estamos separados por esses planos, mas o tempo inteiro há trocas entre os encarnados e desencarnados, assim como há trocas encarnados para encarnados, desencarnados para desencarnados e encarnado para desencarnado. Então, essas trocas acontecem em todas as combinações possíveis aqui. E na continuação desse comentário, ele fala: é até bem natural a gente pensar sobre isso, porque falando desse primeiro grupinho aqui dos encarnados, nós somos o tempo inteiro influenciados pelas nossas famílias, nossos amigos, nossos professores, as pessoas que a gente vê na televisão, que a gente convive, a gente consegue perceber o quanto a gente é influenciado nesse grupinho aqui, né, do encarnado para o encarnado. Mas quando a gente vai estudar, a gente vê que essa conexão aqui dos encarnados para os desencarnados e vice-versa, tá? Essa influência acontece daqui para cá, mas também acontece daqui para lá. Ela é uma constante. Ela é uma constante, embora a gente não consiga amplamente, enfim, ver, tocar, como a gente consegue quando é encarnado para encarnado, isso é muito constante. Essa influência, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim.
Que ela pode ser boa, pode ser ruim? Muitas vezes, quando a gente fala de influências que são negativas, a gente tem que pensar que não existem, vítimas e ofensores, existem conexões, conexões que muitas vezes podem ser tóxicas e podem ser motivadas pelas razões erradas. Vingança, apego, egoísmo, elas podem ser motivadas pelas coisas erradas, formando uma conexão que é uma conexão ruim para os 2 lados, para aquele que está emitindo, aquele que está recebendo as energias que são frutos dessa conexão. Mas quando a gente fala de encarnado para desencarnado, em qualquer grupo que a gente fala de influência, a gente tem que entender que não tem vítima nem vilão, que a gente abre brecha. E que essas brechas vão dos nossos mais comportamentos e pensamentos. Então, a gente abre brecha com sentimentos ruins, como ciúme, depressão, tristeza, desregramentos de toda ordem, seja sexuais, sejam de vícios, seja de ociosidade, o nosso comportamento, a maledicência, a calúnia, o nosso comportamento de muitas vezes revolta, de impaciência, o nosso pensamento, quando o nosso pensamento é sempre muito negativo, muito para baixo, a gente abre brechas para que essas conexões tóxicas se formem. Da mesma forma que está em nossa alçada, em nosso poder, nos blindarmos dessas influências ruins e estabelecermos conexões que também podem ser muito boas com os nossos mentores, com a espiritualidade de luz, que sempre querem nos ajudar, bastando que a gente se blinde através da nossa mudança de comportamento, através do nosso esforço em manter pensamentos mais elevados, através do nosso esforço de conseguir trabalhar no que precisa ser trabalhado dentro da gente. Então, como diz até o próprio Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, e vamos falar, o verdadeiro ser humano tentando se melhorar, pela sua transformação moral e pelos esforços que a gente emprega para domar nossas más inclinações. Então, por que eu estou trazendo isso? Existe a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos? Com certeza. O próprio Livro dos Espíritos diz isso claramente. Mas cabe a nós estabelecermos os melhores comportamentos e padrões mentais para que essa influência possa ser positiva. Porque a influência ela não vai ser sempre negativa, ela vai ser negativa quando a gente acabar cultivando conexões tóxicas pela nossa dificuldade de proceder de uma forma melhor, de controlar as nossas más tendências e de estabelecer um comportamento e um pensamento que seja coerente com as ligações que a gente quer formar, vocês entendem? Então, gente, a comunicação dos espíritos ela é muito importante e a influência que eles vão ter sobre a gente depende também da nossa forma de conduzir as nossas vidas e as nossas escolhas. Então, para fechar essa aula de hoje, eu vou trazer duas reflexões muito importantes, tá? A primeira dela com Joana de Ângeles, que fala sobre a importância da comunicação com os espíritos. E ela nos fala assim na obra Estudos Espíritas. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprender-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. Bom, eu acho que Joana traz tudo muito completo nessa ideia, mas só para a gente fazer um breve comentário, a quantidade de informação, de troca, de aprendizado que veio até nós através da comunicação dos espíritos é gigante. A quantidade de informações que a gente teve acesso, a própria codificação da doutrina espírita respondendo coisas que a gente não tinha como entender, acho que trazendo essa ideia de vida futura, de que existe algo maior, dando muitas vezes uma razão para a gente melhorar o nosso hoje, porque
existe algo a mais, dando essa certeza de que a vida continua, dando a certeza que os grandes amores que aqui são vividos, independente do tipo de relação, eles não deixam de existir, e que no tempo certo esses amores vão se reencontrar. Então, essa comunicação veio trazer muita esperança, muita força para a gente enfrentar as dificuldades, muita esperança de que a vida vai continuar e de que mesmo uma fase ruim vai passar e que as coisas vão ser diferentes e na velocidade do nosso próprio esforço, em tentar moldar essas nossas más tendências, em trabalhar no que precisa ser trabalhado, mas que a vida pode ser melhor, de que existe algo maior, essa comunicação veio trazer muita coisa importante, veio fortalecer a fé que precisa existir. Mas como a própria doutrina espírita fala, e é a mensagem que a gente vai fechar essa aula aqui de hoje, a gente não pode esquecer nunca que essa fé, ela precisa ser acompanhada da ciência e da filosofia, como o próprio Kardec nos ensinou nesse livro dos médiuns e na própria conduta dele em todo o seu trabalho dentro da doutrina espírita. Ele fala nessa questão 255 no livro dos médiuns que a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se que, com facilidade, alguns dentre eles tomam nomes que nunca nos pertenceram. Esta é, por isso mesmo, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. E aí, gente, essa questão fala da importância da gente ter fé, sim, fé em algo maior, fé que nem tudo a gente tem capacidade ampla de entender na nossa condição atual, mas a fé que precisa ser raciocinada, que precisa ser questionada e que precisa ser colocada em prática, como o próprio Allan Kardec fez, examinando os fatos, tentando compor o seu próprio raciocínio com base em evidências e não simplesmente acreditar em tudo que chega de informação, porque senão a gente pode cair no erro do extremo oposto, que é a fé cega, que leva ao fanatismo, que leva ao radicalismo, que leva a gente a cometer atos em nome de uma crença que não foi questionada, que não foi raciocinada sobre. Então, acho que essa é a grande mensagem. Sim, essa comunicação com o plano espiritual existe, ela é muito importante, ela influencia sim o nosso proceder nessa vida e ela vai influenciar positiva ou negativamente conforme as nossas ações e as nossas escolhas. Então, que a gente possa escolher e acreditar sem nunca deixar de raciocinar, de perguntar, de querer entender, para que o equilíbrio possa andar junto nessa caminhada de fé, de ciência e de filosofia. Pessoal, esse foi o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita de hoje. Muito obrigada por quem acompanhou até aqui. Eu, assim como todos os trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, estamos aqui para responder qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer observação que vocês tenham também. Muito obrigada por vocês terem acompanhado, tá bom? Um excelente dia, uma excelente semana e um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.